na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21. Nós iremos basear a nossa mensagem nesta palavra do apóstolo Pedro. Segunda epístola, capítulo 1, verso 21. Os irmãos acompanham, podem ficar com a Bíblia aberta, vamos nos reportar a ela durante a mensagem. E nos diz assim a palavra de Deus: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Em outra versão diz, porque a Escritura, mas aqui diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que o Senhor abrigue no nosso coração a porção vida de sua santa palavra. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós vemos este versículo 21 do capítulo 1 na segunda epístola de Pedro, a nossa dedução lógica é que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas não só aqui no apóstolo Pedro nós vamos encontrar essa referência, mas, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 24, verso 2, nós vemos o seguinte: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jesus Cristo, quando doutrinava no seu ministério terreno, quando ele falava na figura de Moisés e dos profetas, nós vamos ver, por exemplo, na parábola do rico e Lázaro, que aí há um resumo de todo o Velho Testamento. Moisés e os profetas, ele fala com relação àquela questão que estava acontecendo aí do rico no inferno de Lázaro no seio de Abraão. Os profetas, intérpretes, os profetas se constituíram com a elite espiritual do mundo antigo, por sua vez reivindicaram falar por inspiração de Deus. Por exemplo, o profeta Isaías, como que prefaciando o seu livro, o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, verso 2 do livro de Isaías, ele prefacia o seu livro profético dizendo: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. O apóstolo Paulo, o homem que recebeu de Deus as chaves para abrir a porta dos céus para os gentios, ele também afirma em resumo que toda a Escritura tem inspiração divina. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. E ele diz aqui: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós vemos uma evidência grandiosa em diversos textos da Bíblia que nos levam a entender que a Bíblia teve divina inspiração. Então, a inspiração da Bíblia, e é de bom ouvido falar nisso hoje, que se comemora o dia da Bíblia, ela é de inspiração divina. Eu sempre tenho dito que quando se fala em inspiração, foram os homens que escreveram os livros que compõem o cânon sagrado. E às vezes a gente ouve nas igrejas pedir inspiração para o pregador. Não, esse pedido está errado. Deve pedir iluminação para o pregador. Ilumina o pregador e não inspira o pregador, porque a inspiração foi sobre aqueles que escreveram a Sagrada Escritura.
E então, dentro desse diapasão, as evidências que reclamam inspiração da Bíblia nos revelam, e nós vamos, no breve espaço desta prédica, considerar que essas evidências que reclamam a divina inspiração da Bíblia nos apresenta uma unidade perfeita. Então, a unidade da Bíblia revela a sua inspiração divina. A maravilhosa unidade da Bíblia atesta a sua origem divina. Meus irmãos, a Bíblia foi escrita por aproximadamente 75 autores. Eles consumiram um lapso de tempo de 1.500 anos. Observe, 75 autores, num lapso temporal de 1.500 anos, dentro de uma vastíssima área que ia da Babilônia até Roma. E o que impressiona quanto à unidade é que cada porção que foi escrita, quando ela foi reunida no cânon sagrado, que teve orientação do próprio Deus, a sequência do Gênesis ao Apocalipse conta uma história completa, uma história verossímil, cujos episódios e cujos relatos se confirmam sem discrepância, se confirmam como se tivesse sido escrito por um homem, um sozinho, num só lugar e de um só fôlego. Então a Bíblia é única, indivisível no tempo e no espaço. E a sua unidade é a evidência segura de que ela foi inspirada por Deus. Especialmente essa questão de ter 57 escritores em 1.500 anos, separados pelos mais diversos dificuldades, lugares, mas ela forma uma unidade. A Bíblia é única e indivisível no tempo e no espaço. Então, a primeira evidência da inspiração divina é a unidade da Bíblia. Mas há um segundo ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. E a evidência da inspiração da Bíblia é o seu conteúdo. O conteúdo da Bíblia evidencia a sua inspiração celeste. Por quê? Porque a Bíblia encerra verdades inéditas, jamais encontradas em outra parte. Essas verdades que nós encontramos em toda a Bíblia se constituem, meus amados irmãos, em fontes inexauríveis. São fontes que mandam e mandam sempre. Então, assemelham-se essas fontes a joias preciosas, podemos dizer de 1000 facetas, dando a cada faceta dessas 1000 e tantas um encanto cada vez maior. A beleza do Pentateuco, a beleza dos livros históricos, a beleza dos livros poéticos, a beleza dos livros proféticos, profetas maiores e profetas menores, a beleza dos evangelhos, a beleza dos Atos dos Apóstolos, a beleza das epístolas paulinas e epístolas universais, a beleza do Apocalipse. A Bíblia tem um conteúdo extraordinariamente que nos leva a se encantar quando nós nos dispusemos a ler e meditar na palavra de Deus. De cada palavra, de cada versículo, de cada parábola, podemos ouvir dezenas de sermões sem que qualquer um deles desdiga ou desvida o outro. É Deus. Não pode ser o homem, é Deus. E mais, o conteúdo da Bíblia caracteriza-se também pela sua atualidade. A atualidade da Bíblia. A Bíblia foi oportuna antes de Cristo. A Bíblia foi oportuna na vigência do ministério de Cristo no mundo. E a Bíblia foi evidente, atual, na era apostólica. A Bíblia perdura para sempre. Por quê? Porque Cristo disse que dela não seria omitido um tio, um jota, nada, absolutamente nada. Então nós temos o conteúdo da Bíblia como sendo a evidência da sua inspiração divina.
Agora, é bom argumentar que não ocorre o mesmo em relação aos trabalhos de filosofia, de ciência, de arte ou de literatura. Não há como a gente comparar, que é a mesma coisa. A vasta produção filosófica através dos tempos, a vasta produção científica, como ainda hoje, a arte, a literatura, não ocorre o mesmo que ocorre com a Bíblia. O teólogo A.T. Robertson, eu anotei aqui, escreveu o seguinte: por mais de 50 anos estudo e ensino este livro, a Bíblia, mas sempre que abro o Novo Testamento, encontro uma coisa nova. Não se pode dizer o mesmo de qualquer outro livro. Por mais bem escrito que tenha sido, não se pode. A Bíblia é atual. A Bíblia, pela sua atualidade, revela o seu conteúdo, que evidencia que ela foi inspirada por Deus. Porque a Bíblia não é apenas profecia, mas é o fiel cumprimento de cada profecia. De nenhum outro livro Jesus Cristo fez referência, mas fez referência à Escritura. Ele fez citação da Escritura. Em cada uma das suas mensagens era confirmado aquilo que ele falava. Sua morte, sua ressurreição são confirmações inequívocas do conteúdo da Bíblia, como ele disse aos discípulos no caminho de Emaús, quando eles discutiam acerca da esperança de Jerusalém, que para eles era frustrada, mas Cristo estava perto deles, caminhando com eles, como ele está perto de nós e caminha conosco. Glória a Deus. Então, não só a unidade da Bíblia atesta, evidente, atesta a sua inspiração divina, mas o seu conteúdo. Mas há um terceiro ponto que atesta a inspiração da Bíblia, é a sua sobrevivência. A sobrevivência da Bíblia nos fala que não tem como nós pensarmos diferente. Ela é divina, porque há toda uma história que se desenvolveu ao longo da história da civilização. Um outro livro que, através dos séculos, tivesse experimentado a perseguição sem trégua e o esforço humano para a sua destruição, há muito teria desaparecido. Mas a sobrevivência da Bíblia, que nos é atestado pela história, revela que ela tem inspiração divina. Embora ela tivesse de flutuar sobre o dilúvio do sangue dos mártires que tentaram destruí-la, desacreditá-la, a Bíblia aí está, aqui está nas nossas mãos, e é lâmpada dos nossos pés e luz do nosso caminho. Aleluia. E não foi uma guerra sem trevas, não. Em 1809, um cidadão chamado Thomas Paine profetizou que dali, 1809, a mais um século, a Bíblia só seria encontrada nos museus. Hoje, a Bíblia é o livro de maior circulação no mundo, traduzido em mais de 1.500 línguas e dialetos. E Thomas Paine diz que em 1809, dali em diante, então 1909, um século depois, 2009, a Bíblia continua. Não está em museus, jamais estará em museus, porque é a divina e inspirada palavra de Deus. Glória a Deus. Do hebraico e do grego, que são as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, ela foi traduzida depois para o latim. Conhecemos a história, a questão da reforma, mas ela permaneceu fechada, tendo acesso a ela apenas um pequeno grupo, especialmente os religiosos. Mas há uma história comovente na Inglaterra, com um servo de Deus chamado William Tyndale. E a história de Tyndale nos fala do ciclope. Fato, ciclope, fato,
do esforço abnegado de homens para tornar a Bíblia conhecida, do homem comum, porque tinha acesso apenas aos religiosos. Por isso é que a Idade Média foi uma época de trevas. Por quê? Porque não tinha a Bíblia na mão do povo. E a Bíblia é lâmpada dos pés e luz do caminho, como disse o salmista. Então, o esforço de tornar a Bíblia acessível foi um esforço comum. Então, William Tyndale, trabalhando na Alemanha, depois de estar com o Novo Testamento composto para ser impresso, ele viu o esforço sendo anulado pelos vândalos, destruíram tudo. E ele, certamente orientado por Deus, recompôs o trabalho pacientemente, e esse trabalho veio a ser concluído em 1525. Os exemplares que foram concluídos, editados, foram contrabandeados da Alemanha para a Inglaterra em sacos de farinha. Farinha, essa farinha nossa do Nordeste. Na Inglaterra, embora o povo vibrasse de alegria pela presença do livro da vida, agentes inimigos fizeram o plano de comprar, adquirir todos os exemplares para que o povo não tivesse conhecimento. William Tyndale foi preso e foi condenado à morte e foi executado por estrangulamento na cidade de Oxford no dia 6 de outubro de 1556. Hoje, na cidade de Oxford, na Inglaterra, tem um monumento e um busto de William Tyndale, o mártir que deu a Bíblia à Inglaterra. E consta nos seus biógrafos que ele fez uma oração antes de morrer. A oração foi esta: Senhor Jesus, abre os olhos do rei da Inglaterra. Isso em 1556. Um século depois, em 1611, a prece foi respondida, porque foi em 1611 que a Inglaterra editou a versão do rei Jaime, a famosa King James Version. Eu tenho inclusive vários. Meus amados irmãos, o William Tyndale deu a vida pela sobrevivência da Bíblia. O Thomas Paine morreu e está queimando no inferno. O William Tyndale está na presença de Deus, recebendo o galardão que receberá inclusive no final, quando todos nós nos reunirmos. Embora a Bíblia não tenha a finalidade de ser um compêndio de história, nem um compêndio de ciência ou de literatura, o conteúdo da Bíblia jamais colidiu com qualquer dos âmbitos do conhecimento humano. Por isso, temos livros aí, a Bíblia tinha razão, e a Bíblia estava certa. Quanto mais a ciência descobre a Bíblia, tanto mais ela se harmoniza com a eterna verdade do livro sagrado. Então, a Bíblia teve inspiração divina pela sua unidade, pelo seu conteúdo e pela sua sobrevivência. Meus irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que Cristo, que é a autoridade suprema, é dele que fala a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, discutindo com os fariseus, com os judeus que não o aceitavam, queriam matá-lo. O apóstolo João registra, vamos abrir em João capítulo 5, João capítulo 5, verso 39. João capítulo 5, verso 39. Esse capítulo 5 é só de apologética do próprio Cristo com os judeus, defendendo o que ele veio fazer aqui na terra. Então, o capítulo 5, verso 39, nós vamos
apenas se referia aqui ao 16, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas nos sábados, ou seja, ele estava contra as práticas judaicas. Mas ele disse aqui, no caso de fazer coisas no sábado, diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas lá na frente dos argumentos que ele apresentou, que era o Filho de Deus, Salvador, ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então veja, aqui nós encontramos a referência ao que estuda, vós, e temos o objeto de estudo da Bíblia, que é Cristo. Vós cuidais de ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas, as Escrituras, que de mim testificam. A Bíblia, meus amados irmãos, é a fonte de informação a respeito de Deus e a respeito de Cristo. Não só a fonte de informação de Deus e Cristo, mas da salvação, da revelação da fé e do perdão do pecado. A Bíblia revela o Deus que justifica pela vida dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas fala não somente da vida atual, mas fala da vida futura, fala do céu, fala do inferno, do juízo final, fala da segunda vinda, fala da ressurreição, da glorificação dos santos e fala das promessas divinas, da graça e do amor do Espírito Santo e a obra de regeneração e de santificação que o Espírito realiza hoje na igreja, com presença ativa, como vimos ontem no seminário. Aprendemos nela da obediência dos santos e do testemunho dos servos de Deus, e sabemos por ela o caminho da vida. Jesus Cristo apresentou-se dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, o caminho da vida. Mas sabemos pela Bíblia da pessoa de Satanás, da obra de Satanás, do poder de Satanás, da sua esfera de ação, da sua pobreza, do seu intento, da sua astúcia, da natureza maligna, e que ele é um mentiroso, todo mais. Pai da mentira. A Bíblia testifica de Cristo porque nela aprendemos o plano de Deus, a evangelização do mundo. É nela que encontramos base para as missões, para os apóstolos, para as igrejas primitivas. Ela nos fala dos problemas sociais, das dificuldades surgidas no meio da igreja nascente. Aprendemos ainda mais dos esforços e das vitórias dos servos de Deus. Mas a Bíblia tem consolação, porque um dos objetivos da palavra é consolar, é dar fortaleza e dar com que o crente vista a armadura de Deus. A Bíblia é a espada do Espírito. Com ela nós temos o conjunto do todo. Com ela nós temos o código, temos o padrão, os princípios que regem a nossa fé. Ela é de autoridade imediata. Em todas as dúvidas, em todas as campanhas, em todos os problemas, em todas as doutrinas, em todos os sermões, tem que estar a Bíblia como prioridade zero. Sem ela, nós estaríamos em confusão. Sem a Bíblia, estaríamos em desordem, sem conjunto, sem visão, sem bússola, porque a Bíblia é a bússola eterna. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Não existe outra. Entendê-la, aprendê-la, ensiná-la ao povo é todo o esforço da nossa tarefa evangelizadora. Por quê? Porque são elas, essa palavra, as Escrituras, que testificam da autenticidade, da beleza do nosso Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia é eterna. Eu sempre chamo a Bíblia de um romance da eternidade. Ela não pretende satisfazer curiosidades, umas quaisquer que sejam, mas ela tem a mensagem que nós precisamos para esta vida e para a vida futura. Ela é a história da existência de Deus, da criação do homem, da perdição desse homem e do pequeno esforço de Deus em trazer este homem de volta para o paraíso que foi perdido pelo pecado. A Bíblia é eterna. Os mares desaparecerão,
os céus se dissolverão em fumaça, as estrelas cairão em pó, as montanhas se derreterão, mas a palavra de Deus permanecerá. Porque Cristo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. A Bíblia é eterna. Por isso, a Bíblia não é um livro que o homem pudesse, se eu quisesse escrever, não tem jeito. Ela traz em si mesma, nas verdades que revela, no excelso caráter moral dos seus ensinos, na permanência e força de sua influência, as provas de sua origem e de sua inspiração divina, pela sua unidade, pelo seu conteúdo e pela sua sobrevivência. Eu termino este sermão com um conceito primoroso sobre o qual falei hoje pela manhã, da autoria do grande Pedro Calmon, que diz: a Bíblia é o fundamento de uma cultura que se fez com a palavra. No princípio é o verbo. E a promessa, a divina promessa de justiça que pacifica os homens, que os incorpora na sociedade, que lhes abre as portas da sobrevivência. Alicerce de uma civilização eminentemente moral, a Bíblia é o eterno documento do Espírito, mensagem de comunhão do homem com Deus. E graças a Ele, Deus, e esta comunhão é um fato, e nós estamos imersos nesse fato. Estamos recebendo a luz da mensagem da Bíblia. A Bíblia é o tesouro inesgotável, é a busca do nosso viver, é o roteiro do nosso destino. A Deus toda a glória. Fiquemos de pé. Estamos encerrando o nosso culto.